Recentemente eu estava discutindo com alguns colegas a respeito do número de casos de pessoas internadas não vacinadas em relação a vacinados, como os não vacinados pela Covid estão apresentando casos mais graves, e a gente tem visto isso no hospital no dia a dia. Até que um colega levantou a seguinte opinião polêmica: já que a pessoa optou por não se vacinar, por que o sistema de saúde tem que pagar o internamento dele quando desenvolve uma situação grave? E aí a gente entrou numa discussão, e ela foi bem proveitosa e chegamos em um ponto. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Trazer a minha opinião, e de volta, é um daqueles vídeos de opinião pessoal. Então, o que eu acho a respeito disso. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso hoje então? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao canal, porque aqui a gente discute temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma descomplicada. Geralmente eu abordo aqui no canal muita questão técnica e também a parte de medicina baseada em evidência, de estudos científicos, mas algumas vezes eu gravo aqui vídeos com pouca edição, conversando com vocês a respeito de opiniões. E aí é bem opinião pessoal mesmo. Mas vamos lá, o que eu acho dessa história de SUS não atender quem é não vacinado? O que eu acho disso? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é um fato, e nós estamos vendo, vou colocar aqui, por exemplo, os dados de Nova York aparecendo aqui na tela. Basicamente, a população hospitalizada hoje, ela é composta de não vacinados, tá? Veja que na população brasileira hoje, os não vacinados são uma minoria, mas dentro dos leitos hospitalares, eles são mais da metade. Ou seja, de fato, o risco de um não vacinado desenvolver um caso grave, ele é muito maior do que o risco de um vacinado. E também de morrer e ter maiores complicações, né? Mesmo com a variante Ômicron. Porque a variante Ômicron, ela é bem menos nociva do que a Delta, mas também não é tão boazinha assim. Você pegar o índice não vacinado, ela tem aí metade da taxa de hospitalização e letalidade da Delta, mas ela se transmite muito mais. Agora, quando você associa as coisas, de fato, ela fica bem menos grave, né? Quem defende essa ideia fala o seguinte: o SUS já está todo sofrido, o sistema de saúde já entrou em colapso nos últimos anos, já está com subfinanciamento, a gente já tem todos os problemas crônicos do SUS. Tudo que a gente não precisaria agora era, dentro de mais uma onda, vir aí uma sobrecarga hospitalar, uma sobrecarga dos profissionais de saúde em decorrência de pessoas não vacinadas. Uma vez que isso foi uma escolha deles, eles não precisariam, por exemplo, eles optaram por não tomar vacina, então a sociedade não teria obrigação de pagar o tratamento deles. É isso que quem defende essa teoria acaba afirmando, o que particularmente eu discordo, tá? Por que eu discordo disso? Eu vou voltar um pouco no tempo, antes da pandemia, 2019. 2019 começou-se uma discussão, e aqui era do outro lado agora, principalmente o pessoal aí da saúde mais do lado da direita, falando o seguinte: eu acho que o SUS deveria reduzir o aporte financeiro para tratamento de dependente químico. Porque, segundo eles, os drogados, entre aspas aqui, né, era assim que era compartilhado nas redes sociais, optaram por isso. Eles optaram por usar aquela medicação, eles optaram por usar determinada droga, então o SUS não deveria arcar com isso, pois foi uma opção pessoal, falta dinheiro no SUS, então a gente não deve gastar dinheiro com isso. Veja que, apesar de a gente estar em extremos, a ideia ela é meio parecida, né? E eu acho essa ideia muito perigosa, tá? Eu vou explicar por quê para vocês. A gente tem os princípios que norteiam o SUS, né? Um dos principais princípios que norteiam o SUS é a universalidade, que traz que a universalidade de acesso, que todo cidadão brasileiro tem direito à assistência pelo SUS, assistência à saúde, né, gratuita no país. Então, só por aí, a gente filtrar um perfil ou outro de paciente, a gente já estaria entrando nesse contexto. Agora, eu acho pior ainda, porque isso pode abrir margem para outros precedentes. A gente estava discutindo dependência química e não vacinados, mas a gente pode começar a falar o seguinte: lógico, extrapolando e muito aqui, né? Quem fuma, escolheu fumar. Então a gente não tem que tratar de doença pulmonar causada por cigarro. Sim, cigarro causa doença pulmonar, tá? Recentemente eu vi as pessoas levantando isso aí de volta, que não tem sentido nenhum. O paciente que bebe, se ele tiver cirrose alcoólica, então não deve ser tratado. Daqui a pouco a gente tá falando assim, o paciente que sofreu um acidente e não usa cinto. A gente começa a extrapolar isso porque a gente quiser. E a gente acaba entrando num discurso muito perigoso de querer selecionar quem vai ser tratado ou não. E basicamente nessa situação, quem que seria tratado daí no SUS? Basicamente doenças genéticas, porque grande parte das doenças, elas são feitas de escolha
experiências pessoais. A gente já inverteu aquela curva epidemiológica em que a maior causa de morte no país era doença infecto-contagiosa, né? Hoje, boa parte das doenças que nós temos são decorrências de hábitos de vida, seja sedentarismo, tabagismo, hábitos nocivos, como a gente citou aqui, consumo de drogas, etc. Então, eu acho que você, ao restringir uma população para o SUS, você abre um precedente que não é bom e não é saudável para o nosso sistema de saúde. Então, o que eu acho que a gente deve fazer? Eu acho que a gente deve sentar com essas pessoas e orientarem. Até porque eu já vi muito paciente internar não vacinado que ele tinha esse conceito de antivacina, não por uma opinião pessoal muito consistente, uma crença pessoal nisso, e sim porque ele realmente estava com medo diante de todas essas desinformações que tem caído aí, muita gente falando coisa diferente e a pessoa ficou desorientada a respeito disso. E aí, por causa disso, a gente negaria atendimento? Não dá, né? Não dá. Então, eu sei que a gente fica muito nervoso quando vê, a gente fico triste. Eu lembro de, agora, em novembro, de ver uma senhora idosa que acabou falecendo por Covid, que tinha optado por não tomar a vacina na época e depois que estava com estado grave, falou como foi o arrependimento dela por isso. Mas a gente é profissional de saúde, a gente é médico, a gente não está ali para julgar ninguém, nem para escolher, a gente está ali para tratar e trazer a promoção à saúde. Então, quando eu estou vendo o paciente à nossa frente, a gente está vendo ali quem ele é, né? A gente tá vendo a doença dele, aquele ser humano fragilizado naquele momento, não importa o que ele fez antes, o que ele fez depois. A gente vai cuidar dele ali e trazer o melhor para ele. E, obviamente, atuando como educador, conversando com as pessoas, fazendo isso que eu tô fazendo aqui agora e orientando que a vacina salva vidas, a vacina reduz a hospitalização. Se alguém tem dúvida a respeito disso, é só olhar os dados aí, né? Comparando vacinado com não vacinado, a taxa de hospitalização de um com o outro. E não adianta vir com comparação esdrúxula, do tipo, em Israel, em dado momento, 50% dos internados eram não vacinados, e 50% era vacinado, então aí é meio a meio. É meio a meio nada, né? Porque 98% da população estava vacinada naquele momento que eu vi gente compartilhando. Então, se 50% corresponde a 2% da população e corresponde a 50% do hospital, a coisa tá ruim, né? Então é só para vocês terem uma noção ampla da situação. Atuem como orientadores, né? Tudo bem, mas a gente não pode selecionar paciente. Essa é a minha opinião. Chegou, a gente vai atender, vai fazer o melhor para eles, vai fazer o melhor possível. E aí, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Escreve aí embaixo. Se discorda, escreve aí, a gente tá aberto ao debate aqui no canal. Logicamente, né? O debate educado. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Espero que não dê muita polêmica esse vídeo aqui agora, hein? Espero que não dê, só uma opinião.